programa Rotary em Ação está de volta. Hoje a nossa convidada, ela é farmacêutica, de farmácia de manipulação e também rotariana, ela que é associada ao Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos, que é a Wandercy Afonso Cancian, que nós estamos conversando. Cisa, Oi. agora vamos mudar, nesse bloco, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco da sua trajetória rotária. Perfeito. Né? Então, em que clube você se associou, quando se associou, quem foram os seus padrinhos, isso para iniciarmos. Tá bem. Bem, eu fui visitada lá no meu local de trabalho por duas companheiras, pela Sumaia e pela Rita, fazendo uma sondagem, né? Então as duas me convidaram, mas a minha madrinha é a Rita de Cássia Piron de Krasuk, tá? Eu me associei em 2012 ao Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos. É um Rotary onde só tem mulheres. A gente já tentou mudar, mas é só mulher. Muitos dos clubes são só masculinos. Sim. O Rotary Clube de Presidente Norte, a qual eu pertenço, nós somos mistos. Quer dizer, não há possibilidade nenhuma do Rotary Clube Rosa dos Ventos ter homens no seu quadro. Já se tentou? Você sabe que já foi cogitado. Nós já cogitamos, mas tem algumas companheiras que ainda, né, tenham assim, uma opinião, que elas acham que, né, a gente tem que investir mais nas mulheres, né? E nós aceitamos, porque o nosso clube ainda está novo, né? É um clube até novo, e a mulherada trabalha bastante. Então, nós, mesmo com o clube pequeno, a gente tem muitas atividades e que a gente acaba dando conta, né? Mas vamos ver, é cogitado, tá? Não é descartada a possibilidade, não. Vem, de vez em quando é dito isso, né? Para ver se vai, porque é ideal, né? Eu acho assim que existe um equilíbrio, né? Existe essa junção, se faz necessária, né? Você entrou em 2012, que você disse. Em 2012, tá. Isso. Na gestão 2014, 2015, você já foi, então, o presidente do Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos. Isso. E o lema, faça Rotary brilhar. Certo, faça o Rotary. Sob a governadoria do nosso querido Vilso Caetano de Lima. Isso. Como foi sua gestão à frente desse importante clube prudentino? O Rotary brilhou na vossa gestão? Brilhou. Eu fui muito feliz, né, pelo fato de termos o nosso governador aqui em Prudente, então isso facilitou muito a nossa vida, né? E o nosso em especial brilhou, nós fundamos o nosso segundo núcleo rotário, né? Então, e com a ajuda do governador Vilso, então nós fizemos um trabalho bem atuante, assim, nesse núcleo que fica na Vila Operária. Então, é uma população bem carente, nós, assim, colocamos vários cursos, a população participou e participa até hoje, né? Então, nós conseguimos ler a necessidade da população e foi vendo o que é que eles se identificavam e ali nós fomos investindo. Então, esse ano nós conseguimos fazer uma gestão muito boa. Esse núcleo rotário do desenvolvimento comunitário, explica para aquelas pessoas que nos assistem, na verdade, o que é Núcleo Rotário Desenvolvimento Comunitário. Isso, também chamado de NRDC. NRDC. Né? É assim, nós rotarianos temos essa opção, né, de, no nosso local de habitação, sentir a necessidade da população. Então, através da igreja do bairro, nós conseguimos, a gente viu, existia uma carência na população e nós conseguimos uma área. Então, a igreja nos cedeu um barracão. Nesse barracão, então, a gente viu que nós poderíamos trabalhar ali. Cedeu sem restrição nenhuma de horário e de dia. Aí, o que nós fomos? Nós fomos atrás da população, ver se também a população queria ser ajudada, né? Então, através dessa junção do espaço com a população, nós sentamos, vimos a necessidade daquela região, o que mais eles queriam, porque o Rotary em si, o nosso perfil não é dar o peixe, e sim ensinar a pescar.
né? Então, nós fomos vendo a necessidade, montamos esse núcleo é montado com 10 pessoas, então nós pegamos o padre e montou toda uma direção, tá? E nós pegamos uma pessoa responsável da comunidade, que ela ficou responsável na abertura do local, né? Porque ali a gente começou a investir, colocar alguns equipamentos, então não podia deixar aberto, né? Então tinha que ter uma certa cautela, um certo cuidado ali. Então nós pegamos uma pessoa da comunidade responsável e fez esse cuidado, e ali nós começamos a dar curso. O que elas queriam? Eram pessoas sem estudo, eram pessoas que às vezes cuidavam de netos, então elas também não tinham uma disponibilidade, né? De, por exemplo, ir para uma escola estudar. Então o que nós falamos? O que elas podem fazer na casa delas? Ou eles, que até nós nos surpreendemos que tinham homens também. Então a gente começou a ensinar culinária. Tá? Então, ensinar a fazer pães, fazer salgados, fazer lanchinhos naturais, né? E desenvolvendo o lado gestão. Tá? Por exemplo, para você vender um pão, você tem que ter uma aparência. Qual aparência? Higiene. Né? Então, as mãos, né? Limpinha, a aparência, a roupa limpinha, né? Não vai chegar com dinheiro na mão, então uma bolsinha onde você carrega já, né? Então, nós fomos dando essas dicas de gestão, essas dicas de como colocar preço no produto. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, o Rotary ensina a pescar, né? Então a gente ensina para que depois elas possam ter vida própria. E aí, como foi a igreja que nos cedeu o espaço, e essa igreja, ela é uma parte da igreja Santa Rita. Aí o próprio padre nos cedeu nos dias de finais de semana uma mesa para ser colocada na frente da igreja nos dias de missa, nos horários de missa. Então, tudo aquilo que elas produziam tinha público. Então, aí, essa troca da comunidade, sabe, essa valorização. Então, aí a gente conseguiu também, companheiro, provar para eles o quanto eles eram capazes. Não é porque não tinha estudo, não é porque tinha que cuidar do neto em casa, não tinha possibilidade de se ter um trabalho, uma condição digna de poder oferecer uma qualidade de vida melhor para essa população. Né? E agora, durante a pandemia, esse projeto continua? Teve alguma percalço? Não, infelizmente, como eram pessoas de mais idade, então já é um grupo de risco. Né? O que a gente fez? Nós cedemos algum material, mas cada qual mais isoladinho na sua casa. Nós não pudemos mais reunir porque algumas já tinham problema de saúde, né? Tá? Então aí nós demos essa pausa. Como é que está sendo as reuniões do Rosa dos Ventos agora na pandemia? Tá. A gente está 100% virtual. Tá? Nós não estamos presenciais, né? Porque nós não somos, assim, nós não temos a nossa sede própria. As nossas reuniões são feitas numa pizzaria. E com a pandemia, os restaurantes todos fechados, né? Então, nós continuamos com as nossas reuniões, mas online. E a adesão, a frequência tem sido boa? Sim, sim, o pessoal está bem participativo, né? Os projetos a gente tem dado continuidade, o pessoal é bem assíduo, sim. Então, como você falou em projetos, os eventos que normalmente os clubes fazem para ajudar na contribuição da Fundação Rotária, como foi agora, como está sendo nessa pandemia? Conseguiram realizar, conseguiram fazer drive-thru ou não conseguiram fazer? O nosso nós não conseguimos fazer. Antes nós fazíamos bingo, né? A nossa fonte de arrecadação eram bingos. Então nós fazíamos alguns por ano, né? E nós já tínhamos a nossa clientela, né? Então agora nós fizemos com a junção dos Rotaries, nós fizemos alguns, né? Mas só, não conseguimos fazer. Estamos programando, né? Nós estamos vendo que vai dar continuidade, então em fazer algo na parte da culinária, sim, para poder angariar rendas, né? Porque realmente, para dar continuidade nesse projeto, você tem que ter renda. Nesses 2 últimos meses do atual governador Nestor Silveira do Amarilho, ele lançou algumas promoções, inclusive para que houvesse a captação de novos associados. O Rotary dos Ventos
qual é o número de associados e se haverá essa inclusão? Olha, nós estamos agora até com algumas convidadas nos assistindo, né? Mas algumas elas preferem mais tempo para conhecer mais, então não vão entrar. Mas já tem uma que vai ser colocada agora, nessa, né? Que vai ser geral, né? Geral, Isso. Tá, então nós conseguimos sim. E estamos com umas 3 que estão, sabe, se identifica, mas infelizmente, companheiro, assim, implica em gastos. Sem dúvida. Tá? Até uma é apaixonada, mas a gente vê que implica em gastos, então a pessoa tem uma certa cautela, porque realmente o lado profissional está interferindo, né? Tá certo. Qual é o projeto, assim, o evento que normalmente em épocas normais seria de incidência, aquilo que o Rotary de Rosa dos Ventos pratica? O Rotary, por exemplo, em Presidente Norte faz uma pizza e depois faz o almoço frango com polenta. E qual é o Rosa dos Ventos? É bingo. Bingo. Nós fazemos vários bingos, né? E aí a gente já tem, assim, todo um cuidado. Como a grande maioria é mulher, então a gente já tem alguns locais que nos atendem com salgados, com os doces, né? Tá? E a gente consegue arrecadar bastante. É um público muito fiel. A mulherada até falou, se vocês fizerem online, avisa, né? E aí o bingo online fica um pouco delicado, porque é um número muito grande de pessoas e o nosso clube é pequeno. Então, aí é toda uma situação nova, né? Mas até cogitamos essa possibilidade. Tá certo. Né? Companheira Ziza, na gestão 2016-2017, aí então, sob a governadoria do Wilson Hironobu Yamashiro, você foi indicada a exercer a função de governador assistente e o lema era Rotary a serviço da comunidade. Essa pergunta você vai responder no próximo bloco. Combinado. O Rotary dá uma paradinha e volta a seguir.